o tempo da oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Som. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém, queridos? É possível, aquelas luzes ali estão apagadas porque foram apagadas ou porque não tem luz? Se pudesse acender as luzes para eu ver as pessoas, seria muito bom. Tem alguém aí que mexe com luz? Que hora? Aí, ouve luz. Não, aqui é um farol, que é essas luzes assim, ó. Ali, está tudo escuro ali. Nós somos filhos da luz. Deus é maravilhoso. Irmão, mas enquanto a luz chega, deixa eu te falar algo, preste muita atenção aqui. Fala para a pessoa que está do seu lado. Psss. Eu vim aqui hoje para fazer uma convocação. Convocação. Mas antes você precisa entender como funciona essa convocação. Eu resolvi compartilhar isso porque aqui nós temos muitas pessoas muito novas. E Deus mandou eu convocar pessoas novas. Eu vou te mostrar por quê. Mas veja, independente da sua idade, a sua idade cronológica, Deus não leva ela em consideração. Deus leva em consideração a sua idade espiritual. E todos aqueles que um dia aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então veja, o pastor Naor ministrou aqui, pastora Zanilda. Então eu não quero voltar em nada disso, eu quero pegar a partir de onde eles falaram. Eu e você vivemos na graça de Deus. E no reino de Deus não existe nada obrigado, rigorosamente nada obrigado. As coisas são feitas por convicção. Então eu tenho convicção, você tem convicção e você vive segundo essa convicção. A questão é quando essa convicção às vezes ou não existe, ou ela existe muito aquém daquilo que Deus tem para mim e para você. Então quanto mais eu compreendo, então veja, o pastor Naor aqui falou sobre essa questão de acusação, de viver na lei, de obrigado, de troca com Deus e tudo. Então nós já passamos, aleluia, glória a Deus. Devia ser sempre assim. Olha, lá no céu a coisa é tudo iluminado. Quem não gosta de iluminação vai ter problema no céu. Bom, mas então veja, mas eu e você, depois então que entendemos a graça de Deus e entendemos que não existe nada no reino de Deus obrigado, que tudo é feito por convicção, então nós precisamos aprender como funciona. Como funciona? E deixa eu te falar algo aqui. Todos nós, eu, você, qualquer pessoa, depois que ele se converte, depois que ele entende a graça de Deus, então ele é proposto a ele um desafio, uma escolha que vai fazer a diferença, não só aqui, mas vai fazer a diferença na eternidade inteira. E qual é essa diferença? Eu vou usar um exemplo, um símbolo da Bíblia que é usado para isso, é o seguinte: quando você entendeu, quando o diabo vê que você entendeu o que é o reino de Deus, que não tem mais acusação, que agora você vive pela graça divina, por uma convicção, que não tem mais nada que possa prender você a qualquer coisa no reino de Deus. Depois que o diabo vê que você entendeu isso, ele chega para você com um prato de lentilhas. E o prato de lentilhas, o que ele significa na palavra de Deus? É o diabo oferecendo algo para você, uma escolha para você, que é completamente diferente daquela escolha que Deus tem para você. Então o prato de lentilha é quando o diabo chega e te oferece algo, mas esse algo que ele está oferecendo vai te custar caro.
vai custar algo que tem a ver com Deus, mas Ele te oferece algo, e esse algo tem a ver com aqui e com agora. Todos os homens de Deus, as mulheres de Deus vencedoras passaram por isso, inclusive Jesus Cristo. O diabo chegou para Jesus e ofereceu um prato de lentilha. Falou para ele: olha, se você se prostrar e me adorar, primeiro mostrou toda a glória que havia em todos os reinos da terra, tudo, e falou: eu vou te dar isso, se você prostrar e me adorar. Então veja, é o prato de lentilha. O que é que o diabo estava oferecendo para Jesus? Glória, reino, poder, fama. Vamos trazer isso para os dias de hoje. Seguidores, dinheiro. Alguém chegar e falar assim: você é muito bom, você é muito famoso. Ele estava oferecendo isso, uma carreira profissional muito exitosa. Você conhecer esse planeta, viajar, conhecer tudo, desfrutar, ter dinheiro para você comprar o que você quiser. É o que o diabo ofereceu para Jesus. Isso é o prato de lentilha. Acontece que Deus tinha oferecido outra coisa para Jesus. O escritor de Hebreus diz que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, Deus propôs, Ele suportou a cruz. E aí Deus propôs primeiro, depois chega o diabo com um prato de lentilhas. E o que o diabo fez? Olha, eu te dou isso se você abrir mão daquilo. Só que o que o diabo está oferecendo é algo que você vê rápido. Você pode tocar mais rápido. Aquilo que Deus está te oferecendo tem um preço, tem um caminho, tem um processo. Esse aqui não, é rápido. A palavra de Deus diz que Moisés, deixa eu ler esse versículo aqui de Moisés. Vamos ler aqui, você vê, olha o que é que aconteceu. Olha, aqui o próprio escritor de Hebreus diz sobre Moisés. Olha o que ele diz. Hebreus 11, a partir do verso 24, e diz o seguinte: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então olha o que é que o diabo ofereceu para Moisés: ser filho da filha de Faraó, ou seja, conquistar tudo aquilo que o mundo poderia dar. Ele preferiu abrir mão disso para abraçar o chamado divino, a convocação divina. Essa convocação, aparentemente aqui, traz um pouco de sofrimento, de dificuldades. Aquela ali não, mas essa aqui sim. Mas ele preferiu aqui porque ele contemplava o galardão. O galardão que é o final. É o final disso que Deus oferece. Então Deus ofereceu para Jesus. Então, em troca da alegria, Jesus viu algo que iria alegrar o coração dele de conquista, se ele entrasse nesse processo. Aí o diabo vê que Deus te ofereceu algo, ele vê que Deus tem algo para você, e ele oferece algo que não vai demorar o tempo que Deus falou, mas vai ser mais rápido. Mas é algo que te tira o direito de primogenitura. O prato de lentilha é o que o diabo te dá para o aqui e para o agora, mas ele custa o seu direito de primogenitura em Deus. Então eu e você, todos, vamos passar por isso. Essa aqui é uma escolha que nós vamos ter que fazer. Eu vou estar aqui. Primeiro, Deus tem um propósito para você. Segundo, o diabo te oferece outra coisa. E aqui eu e você vamos ter que escolher. E segundo aquilo que eu consigo enxergar em Deus, eu vou fazer a boa ou a péssima escolha. E eu vim aqui te fazer uma convocação, e pode ter certeza que o diabo vai te oferecer alguma coisa. Mas eu vou te falar da parte de Deus, o que é. Veja, o reino de Deus
é uma coisa bem abrangente. Agora, dentro do reino de Deus existe algo chamado exército do Deus vivo. Então existe o reino de Deus, dentro dele existe o exército do Deus vivo. Quem é o exército do Deus vivo? A Bíblia dá vários nomes para isso, os vencedores. Nós gostamos muito desse nome, falamos muito dele, eu gosto muito dele. Mas são aqueles que estão preparados para a guerra, são aqueles que estão dispostos a guerrear, são aqueles que entenderam que estão em guerra justamente com o diabo. São aqueles que vão olhar para o prato de lentilha e falar: não quero, isso não me agrada, eu tenho coisa superior, eu tenho algo melhor, eu tenho uma eternidade. Isso fica só no aqui e no agora, mas isso aqui dura toda uma eternidade, eu quero é isso. Esse entendeu, ele entendeu e abraçou. Eu aqui vim convocar você, porque se você não fizesse parte do reino de Deus, muito provavelmente você não estaria aqui. Mas porque você faz parte do reino de Deus, eu vim te chamar e convocar você a fazer parte do exército do Deus vivo. Porque quem faz parte do exército do Deus vivo, eu vou te mostrar qual é a diferença dele. Então veja, aqui o cara é crente. Veja, para quem que foi que o prato de lentilha foi oferecido? Então a Bíblia nós temos vários exemplos. Saul, por exemplo, recebeu o prato de lentilha, ele preferiu, e quem ficou com a bênção foi Jacó. Esaú, ele recebeu e foi Jacó. Na época de Saul, ele pegou o prato de lentilha e foi Davi quem ficou com o galardão. Então veja, se você vem em toda a época do reino de Deus, você vai ver que pessoas fizeram escolha. Eu não sei se você lembra, tem um homem da época de Paulo, ele era discípulo de Paulo, e Paulo diz, escrevendo para as igrejas, falou: ó, Demas, um homem chamado Demas, Demas manda lembrança, Demas está comigo, Demas é o homem de Deus. Depois ele escreve e fala assim: Demas me abandonou, porque ele amou o presente século, e ele abriu mão disso. Então, ou seja, Demas, em uma oportunidade da vida dele, em um momento da vida dele, preferiu abrir mão do direito de primogenitura e abraçar o prato de lentilha. E eu vou te falar uma coisa, infelizmente, hoje eu vejo muitas coisas acontecendo assim. Em nome de Jesus Cristo, você não vai fazer parte desses que vão abrir mão do direito de primogenitura por prato de lentilha. Mas olha o que acontece. Quem vive aqui, ele vive uma vida com significado. Quem vive aqui, ele vive uma vida sem significado. Porque quem vive aqui, ele pensou nele. Ele abriu o coração, ele vive em função dele. E quem vive em função de si mesmo, ele não vive uma vida com significado, porque ela termina aqui. Mas aqui é uma vida com significado, porque você vai viver toda uma eternidade. Você está construindo algo que vai durar toda uma eternidade. Isso tem significado. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você quer viver uma vida com ou sem significado? Todos nós vamos passar por isso. Todos nós vamos ser testados nisso. Você pode viver uma vida cristã, crente, mas uma vida sem significado, porque você aceitou um prato de lentilha, você está olhando só o aqui e o agora. Mas uma vida com significado é aqueles que olham a eternidade. Como Moisés, li o texto, Moisés contemplava o galardão, ele conseguia enxergar aquilo que esperava ele no final da vida, para toda a eternidade. Esses que estão aqui não conseguem enxergar, só enxergam hoje. E o diabo prende ele com as coisas do aqui e do agora. Só que esses que fazem parte disso aqui, que abraçam o seu direito de primogenitura, esses estão preparados para guerrear. Esses estão preparados para as conquistas. E quando eu falo em guerra e conquista, ouça bem o que eu vou te falar. Não estou falando de conquistas aqui, que são efêmeras, são passageiras. Eu já tenho 62 anos. Segundo as minhas contas, 64.
Porque eu conto o tempo que eu estava na barriga da minha mãe. Eu conto também o tempo do início do ano e não no final do ano. Então eu devo ter 64, mas não me interessa a idade, sabe por quê? Eu sou eterno em nome de Jesus, então não sei nem para que contar a idade para quem é eterno. No entanto, já vivi o suficiente para ver na minha própria vida e na vida das pessoas que estão à minha volta o quanto essas conquistas aqui passam. Enquanto vai mudando os seus valores e os seus princípios, à medida que você vai conhecendo mais o Senhor, e você vai considerando determinadas coisas assim, absurdas, que você valorizava antes. E aqui eu estou falando com uma plateia que a maioria são jovens. E eu espero em nome de Jesus que eu amplie um pouco a sua visão para que você faça boas escolhas. Escolhas que vão durar toda uma eternidade e que vai transformar toda a sua vida. Você nessa idade muito novo, por exemplo, você vai procurar alguém para se casar. E essa é eu acho que uma das escolhas mais sérias da sua vida. Mas talvez você vai fazer a escolha quando você tem menos maturidade. Então imagine escolher alguém para se casar, para passar toda a sua vida aqui, para dividir tudo que você tem com essa pessoa, para tornar ela uma só com você, para tomar decisões sempre em harmonia. E você faz essa escolha com 20, 22 anos. Será que uma pessoa assim já tem conhecimento suficiente para fazer uma escolha? Com certeza não. Ninguém teria. Na verdade, nem com a idade que eu tenho você ia saber fazer uma escolha dessa. Mas aí o que você faz? Então eu e você precisamos enxergar além. Nós precisamos enxergar com os olhos de Deus, porque Deus sabe quem é a pessoa. Porque quando Deus te propôs isso aqui, Ele escolheu alguém para junto com você ter essa conquista. Aqui o diabo fala para você, qualquer pessoa serve. Porque no meio do caminho, se tiver algum problema, você larga ela e continua. Mas acontece que isso é algo daqui, dessa terra, do aqui do agora. Mas acontece que a coisa de Deus é diferente, porque aqui não se larga ninguém pelo caminho. Você faz uma aliança e essa aliança é eterna, e você vai com a pessoa até o final, até depois do fim. Então somente quem está aqui vai poder fazer uma escolha boa. Muitos aqui estão talvez pensando em se formar, mas não tem uma ideia clara às vezes da profissão. Mas acontece que Deus não só vislumbra uma profissão para você, como Ele definiu algo. Ali não, você pode. O que é que a maioria de quem está vivendo aqui, quando ele está escolhendo algo, ele faz? Ele escolhe uma profissão que dá mais dinheiro. Aquilo que ele conquistando pode dar condições dele conquistar várias coisas que ele queria. E aí um dia está numa, outro dia outra. Eu me lembro meus filhos, quando eles ainda eram adolescentes, eu sempre ficava perguntando: o que você vai ser quando crescer? Qual a sua profissão? Eu me lembro, meu filho mais novo sempre falava, todas as vezes que eu conversava com ele, ele tinha uma profissão nova, porque leu alguma coisa que tinha alguém que ganhava muito dinheiro com aquilo. Eu me lembro uma vez que ele falou que ia ser repórter, queria ser âncora de jornal. Eu falei, por quê? Não, porque eu li uma reportagem na época, o Boris Casoy, ele descobriu o salário do Boris Casoy. Ele falou, não, você é âncora de jornal, porque ganha muito dinheiro. Ele ainda estava vivendo aqui, graças a Deus, hoje ele é um pastor focado, está dentro do propósito de Deus, deixou Deus escolher para ele aquilo, abraçou aquilo que Deus escolheu para ele. Então veja, você está numa idade, você vai fazer muita escolha. Escolhas importantes. Eu vou te falar hoje, talvez seja a escolha mais importante da sua vida, porque se você já faz parte do reino de Deus, eu vim aqui para te chamar a fazer parte desculpa, do exército do Deus vivo. Então o exército do Deus vivo é aquela parte do reino que avança, que conquista, porque o resto são tudo crianças. E aí você não faz guerra com crianças. O reino se expande quando você tem verdadeiramente alguém que faz parte do exército de Deus vivo. Quando ele olha e fala, vamos conquistar essa cidade, vamos conquistar essa quadra, vamos conquistar essa escola, vamos conquistar essa empresa, vamos conquistar essa família, porque ele faz parte do exército de Deus vivo. Você pode viver aqui, crente,
orando, clamando, pedindo a Deus: abençoa meu casamento, abençoa o meu casamento que eu vou ter, abençoa a minha vida profissional, abençoa minhas finanças, abençoa lá na minha escola. Você pode continuar orando aqui, não tem problema. Muito provavelmente você vai ter muitas dessas coisas. Mas você pode tomar uma decisão e fazer parte daqui. Olhar para o reino de Deus e falar: essa é a minha prioridade. Aí as outras coisas, eu vou crer naquele que me chamou, serão acrescentadas essas outras coisas. Como Moisés vislumbrava o galardão. Não, aqui eu posso ter tudo que o mundo tem, mas o mundo não me dá eternidade. Essa vida é uma vida sem significado, que ela termina aqui. Aqui não, eu vou ter um significado eterno. E fez a boa escolha. Eu quero perguntar para você: você quer fazer parte do exército do Deus vivo? Se quiser, dá um glória a Deus. Pensa bem. Pensa bem. Eu gostaria que todos fizessem, mas a gente vive no reino de Deus por convicção. Você não pode fazer uma escolha só porque eu falei alguma coisa. Não, é uma convicção. A sua convicção é o seguinte: se ninguém for, eu vou. Se ninguém fizer, eu faço. Se ninguém estiver inspirado, eu estou. Se ninguém chegar, eu chego. Por quê? Porque eu estou convicto daquilo que Deus me deu. Tem dificuldade? Não importa. Vai faltar dinheiro? Não importa. Vai faltar viagem? Não importa. Vai faltar o tênis da moda? Não importa. Porque vislumbra o galardão. Porque vislumbra a eternidade. Ele coloca a eternidade antes de decidir as coisas. Aqui a eternidade vem em primeiro lugar. Aqui não, é o aqui e o agora. O aqui e agora define. Aqui não, a eternidade define. Vai fazer bem para a minha eternidade, eu abraço. Vai fazer mal, eu rejeito. Ali a eternidade nem faz parte. Então, dentro do reino de Deus existe o exército do Deus vivo. Quem faz parte do exército do Deus vivo são aqueles que vislumbram o galardão. São aqueles que estão olhando para a eternidade. Vou perguntar novamente, porque isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida, nos seus alvos, nas suas conquistas, no seu foco, na sua forma de viver a vida. Você quer fazer tão somente parte do reino de Deus, ou você dentro do reino de Deus quer fazer parte do exército do Deus vivo? Quem quiser fazer parte do exército do Deus vivo, levanta a mão e dá um glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Fica com a mão levantada, fica com a mão levantada. Fala para a pessoa assim: a pregação então agora é para você. Então ouça aqui o que eu vou te falar. Eu estava aqui introduzindo para fazer um apelo, para saber se o que eu vou falar agora, já que a maioria, grande maioria quer, então deixa eu te falar algo. Certa vez Gideão, ontem eu falei um pouco sobre isso, ele ia para a guerra, do outro lado 135 mil, e aí ele desafiou a igreja, que era o povo de Israel na época. O Velho Testamento, a igreja é o povo de Israel. E aí falou: olha, vamos para a guerra, esse povo está nos sufocando, eles estão nos explorando e tudo, estão nos escravizando. Vamos para a guerra e vamos guerrear. 32 mil homens, adultos, resolveram ir para a guerra, junto com Gideão. Aí Deus olhou e falou: peraí, tem gente demais, tem muita criança no meio desse exército, tem muita gente que não está preparada para isso. Vamos fazer aqui uma seleção desses 32 mil. A primeira seleção é: olha, aquele que tem uma festa para ir, vai para a festa. Aquele que tem um casamento para fazer, vai para o casamento. Aquele que tem umas férias para tirar, vai tirar. Aquele que abriu um negócio agora, quer desfrutar dele, vai para o seu negócio. Deus não falou que aqueles eram assim, perdedores. Estava falando que eles não estavam preparados para a guerra, só isso. E aí quando Gideão mandou, Deus mandou ele falar isso. Gideão falou, 22 mil homens foram embora.
Uma das condições também, aquele que está preocupado, aquele que está com medo do diabo, aquele que se preocupa em pensar assim: será que não vai ser muito renhida a guerra? Será que eu não posso perder meu emprego? Será que eu talvez não fique doente? E tudo, esses estão com medo, estão preocupados. Vai, não precisa ir para a guerra. 22 mil foram embora, ficaram 10 mil. Aí Deus olha e fala: não, ainda tem muita criança aí, não se faz guerra com criança. Aí Deus deu mais um quesito, e 9.700 saíram, só ficaram 300. Aqueles 300 era o exército do Deus vivo para conquistar naquele momento. Então o que nós aprendemos com isso? Tem seleções, tem pré-requisitos para fazer parte do exército do Deus vivo. O pré-requisito para você fazer parte do reino de Deus é o quê? Fé. Fé na graça divina. Mas e para você fazer parte do exército do Deus vivo? Precisa de mais algumas coisas. Eu quero falar de 3 coisas aqui para você agora. Abra sua Bíblia aí em Samuel. Antes, deixa eu te falar algo aqui. Eu falei algo, acabei esquecendo de ler o texto. A Bíblia diz que Moisés contemplava o galardão. O que é galardão? É importante isso. O que é que Moisés estava vendo? O que é que Moisés percebeu? O que estava claro para ele que era infinitamente melhor do que o diabo estava propondo? Se você não conseguir perceber isso aqui, com certeza absoluta você vai abraçar o prato de lentilhas. Olha o que a palavra de Deus diz. Vou te falar qual é o galardão. Está escrito aqui, ó, Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1. Olha o que diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Pronto, esse é o galardão. Isso aqui chama-se eternidade. Isso aqui chama-se eternidade com Deus. Viver com Deus eternamente a vida que o próprio Deus vive. Ou não tem tribulação, onde não tem mal, não tem diabo, não tem nada disso, não tem lágrima, não tem dor, não tem sofrimento, e nem tem esse casamento que nós temos aqui, porque nós vamos estar casados com Jesus Cristo. Isso aqui é o galardão. Moisés viu isso e falou: eu quero isso. Eu queria que você todas as vezes estivesse assim meio em dúvida, ou estivesse passando por uma tribulação, leia esse texto, porque ele abre os seus olhos para aquilo que Deus tem preparado para você. Quando Jesus disse que aquele que crê nele teria vida eterna, essa é a vida eterna. É isso aqui que o Senhor propõe. Mas deixa eu ler mais uma parte aqui. No capítulo 22, a partir do verso 1, diz o seguinte: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono e do cordeiro, que sai do trono de Deus e do cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do cordeiro. Os seus servos servirão e contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Quantos aqui querem ser reis? Dá glória a Deus. Quem quer ser rei? Levanta a mão e dá glória a Deus. Fica com a mão levantada. Vira para quem está com a mão levantada e fala: você quer ser rei aqui ou lá? Pode abaixar a mão.
Esse é o galardão, reinar com o Senhor pelos séculos dos séculos. Agora, quem é que vai? O vencedor. Quem é o vencedor? Aquele que escolheu, e que ficou, e que guerreou. Não tem vencedor se não guerreia. Então fazer parte do exército de Deus vivo é você ter a possibilidade de ser um vencedor. Mas quais são essas condições? Eu escolhi aqui 3 e fiz questão de pegar coisas que têm a ver com você, jovem. Então aqui Samuel, abra sua Bíblia em Samuel. Primeira condição: eu escolhi 3 personagens bíblicos que têm a ver com você, com a sua idade, para você entender que reino de Deus não é tempo cronológico, mas é visão de eternidade. Não importa a sua idade, importa o quanto você enxerga em Deus, o quanto você vê o Senhor, o quanto você conhece o Senhor. Isso é que é importante. E olha o que acontece. Quero começar aqui primeiro com Samuel. Então veja, deixa eu te contar quem era Samuel. Samuel foi um profeta de Deus, mas nós temos que ver como ele começou. O dia que Deus escolheu, o dia que Deus chamou, o dia que Deus propôs para ele esse galardão, Samuel tinha mais ou menos ali uns 11 anos de idade, talvez no máximo 12 anos de idade. Era um juvenil, no máximo um adolescente. E como foi que começou a vida desse vencedor? A primeira característica de um vencedor, a primeira característica de você fazer parte do exército do Deus vivo, quero deixar claro, você faz parte do reino de Deus. Eu quero saber só se você faz parte do exército do Deus vivo, dos vencedores. Então Samuel foi chamado para fazer parte desse exército. E qual foi a primeira coisa que Deus ensinou para ele? Está aqui, vamos ler o texto. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 3. E tendo deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Deus falando. E o que ele falou? Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele, pois, se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel. Até aqui. Qual foi a primeira coisa e qual é a coisa mais importante de você fazer parte do exército de Deus vivo? Ouvir Deus. Ouvir Deus. Saber discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes que nós ouvimos. A Bíblia diz: onde é que Samuel estava? Na casa do Senhor. Fazia parte do reino de Deus. Estava ali, vivia ali, mas não conhecia a voz de Deus. Ele vivia a vida dele, alguém mandando: faz isso, faz aquilo, é assim que serve a Deus. Ora, levanta a mão, adore a Deus. Vai, fala em línguas. Vai, lidera uma célula. Era assim, os outros falavam, ele fazia, mas ele não ouvia Deus. Deus falava com ele, nem sabia que Deus estava falando. Mas Deus chamou Samuel como um jovem, um juvenil, um adolescente. Então quando é que a gente aprende a ouvir a Deus? Jovem, novo, na idade. Mas o que Deus estava fazendo com Samuel? Preparando, treinando, para quê? Para participar do exército do Deus vivo. E ele ouve a voz de Deus. Mas a voz de Deus para Samuel parecia a voz de Eli, que era o líder dele. Eu já contei essa história aqui para os irmãos. Eu me lembro há muitos anos atrás.
Eu estava no culto, terminei de ministrar, aí veio um rapaz conversar comigo e falou assim para mim: pastor, o que Deus falou com você sobre mim? Eu falei: como assim? Ele falou: não, Deus não falou nada para você em relação a mim? Eu falei: não estou lembrado não. Eu falei: por que você está me perguntando isso? Ele falou assim: porque eu orei e jejuei desde segunda para Deus falar com você, porque eu tenho que tomar uma decisão hoje e eu não sabia o que fazer. Eu orei e falei: Deus, fala com o meu pastor, porque ele vai falar para mim o que eu tenho que escolher. Eu fiquei olhando para ele, aí falei para ele: não, Deus não tinha falado, mas falou agora. Ele falou: o que Deus falou? Eu falei: ele falou para você jejuar mais uma semana, que ele quer falar com você. Então o rapaz assim, como que é que ele vai fazer parte do exército de Deus, se ele não sabe ouvir Deus? Olha aqui para mim. Então veja, Deus quer falar com ele, mas é misturado. Você já viu adolescentes? Os pais estão falando, mas eles ouvem mais um amigo fora, sei lá, alguém que não gerou, alguém que não sustenta, alguém que não investe, alguém que não protege, alguém que não cuida dele. Ele prefere ouvir essa pessoa do que ouvir os próprios pais. É lógico que aqui não tem ninguém assim, mas aí fora tem muito. Ele ouve muitas vozes, e às vezes vozes que não tem nada a ver com ele. Eli estava lá calado, dormindo, mas Samuel está pensando: essa voz é de Eli, vou lá. Aí chega lá, fala Eli, não estou falando com você não, e vira as costas, vai dormir. Deus fala de novo, porque Deus quer te ensinar. Ele insiste, até que você aprenda. O tal do Eli, que era o homem que Deus tinha rejeitado, conhecia, sabia quando Deus falava. E aí, o que ele fala para Samuel? Ó, Samuel, faz o seguinte: você vai voltar, você vai deitar. Se essa voz falar de novo com você, você vai falar o seguinte: você fica quieto e fala assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí o Samuel volta, Deus fala novamente. Aí o que Samuel faz? Aprendeu com Eli: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E disse Deus a Samuel. Aí Deus passou a falar com Samuel. Por quê? Porque agora ele estava valorizando o que Deus diz. Como que é que Samuel estava valorizando o que Deus diz? Ouvindo. Quantas pessoas querem ouvir Deus para julgar se vai fazer ou não? Ele já ora, jejua, Deus fala, ele vai para o seu quarto, ora, está ali buscando a Deus, louva a Deus, e Deus começa a falar. Ele quer ouvir a voz de Deus para quê? Para julgar se aceita ou não o que Deus diz. Isso não é ouvir Deus. Ouvir Deus é o que ele falou para Samuel fazer. Ele fez, a partir dali ele ouviu, e a partir dali Deus nunca mais parou de falar com ele. Por quê? Fala que o teu servo ouve. Fala que o que o Senhor falar eu vou fazer. Fala que eu não vou avaliar o que o Senhor diz, eu vou abraçar o que o Senhor diz. A primeira característica para fazer parte do exército do Deus vivo é saber ouvir Deus. Por quê? Ele é o general do exército. É Deus quem conduz, é Deus quem faz. Eu e você precisamos aprender a ouvir Deus. Se não, fazemos parte do reino de Deus, como Samuel. Samuel estava ali, no reino, na casa de Deus, na igreja, conectado. Mas ele mesmo não sabia ouvir Deus. Fazia parte do reino, mas não podia fazer parte do exército. Por quê? Porque não ouvia Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você quer ouvir Deus? Quem quer ouvir Deus? Levanta a mão, dá um glória a Deus, deixa eu ver. Fica com a mão levantada. Pergunta para a pessoa: você quer ouvir Deus para julgar ou para abraçar o que Deus diz? Então Samuel aprendeu a ouvir Deus quando? 12 anos de idade. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: quantos anos você tem?
Fala, você já passou muito tempo dos 12. Se ainda não sabe ouvir Deus, está atrasado. É por isso que você não está no exército do Deus vivo conquistando, você está na igreja brincando. Então a idade não é o problema é não ouvir. Não ouvir. Olha, Samuel não estava lá brigando assim, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Não, Deus estava falando, ele que não sabia qual era a voz de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus está sempre falando, mas você precisa ouvir a voz de Deus. Eu às vezes converso com alguém, converso com a minha esposa, converso com outras pessoas, com o presbitério. Aí muita gente fala, são coisas boas, coisas de bom senso. E às vezes até eu ouço falando, Deus está falando através da vida dessa pessoa comigo. Ou às vezes está falando, não, Deus ainda não falou. Isso aqui é só uma opinião, boas opiniões, opiniões corretas, legítimas, mas ainda não é Deus falando. Aí de repente, Deus falou. Seja através da boca de alguém, seja aqui no meu próprio coração, Deus falou, fala, agora, isso é o que nós vamos fazer. Eu estava aqui ontem, estava aqui adorando a Deus, Deus falou comigo. Eu estava buscando algo diante do Senhor, e Ele falou comigo, eu estava aqui, nesse lugar aqui. A hora que Ele falou, eu até ajoelhei aqui, me prostrei, porque Deus estava falando, porque eu ouço Deus, eu quero ouvir e abraçar o que Ele disse comigo. Quem sabe ouvir, ou quem quer ouvir, está preparado para fazer parte do exército do Deus vivo. Então veja, a condição é ouvir abraçando a palavra, não ouvir para julgar a palavra. Quem julga a palavra, ele ainda não é 100% Jesus. Ele ainda está decidindo. Ele é crente, é salvo, mas ainda não pode ir para a guerra, porque lá no meio da guerra Deus fala para fazer algo. Não sei, eu vou pensar, não sei se isso é o melhor, tudo, pronto, o inimigo leva. Mas aquele que ouve o Senhor fala, ele fala, é assim que será. Moisés estava lá, com 3 milhões de pessoas na frente do mar. Atrás tinha um exército poderoso. Aí ele vai orar a Deus. Aí Deus fala, por que você está orando? Diga ao povo que marche. Agora imagina. E como foi que Deus falou para ele falar? Pega o bastão, estende, e o mar vai abrir. Você fala para o povo, entra. Tá bom, Deus falou, ele ouviu. E agora? Se você estivesse no lugar de Moisés, o que você ia fazer? Um exército lá atrás, um mar pela frente, 3 milhões de pessoas olhando para você. O que você vai fazer, Moisés? Aí ele estende o cajado, e se o mar não abrir? Ele fala, abre, mar. Você não ouviu não, mar? Abre. Mar, eu estou te falando para abrir em nome de Jesus, Deus mandou, abre. Não, você não pensou a crise de Moisés? Que dia que alguém tinha aberto o mar antes? Nunca. Mas Deus falou, manda abrir. Agora ele subiu no monte, estendeu o bordão, o cajado, falar, abre. E mais, a hora que ele falou, abre o mar, abriu não. Um vento veio, uma noite inteira, aí abriu. Então Moisés era um homem que já tinha abraçado a palavra de Deus. Deus falou, eu faço. Você vai passar vergonha. Problema de quem achar que eu estou passando vergonha. Deus mandou, eu estou fazendo. Ele abraçou o que Deus fala. Ninguém vai participar do exército do Deus vivo sem saber ouvir Deus. Para te ajudar a ouvir Deus, o pastor Naor fez aqui um comercial dele. Deixa eu fazer o meu também. Ele disse que tem uma live 8 horas. A minha é antes, 7. Você pode participar da dele, mas não pode faltar da minha não.
Ó, pelo amor de Deus, participa das duas. Mas tudo é benção. Por que é que nós fazemos uma live de manhã? Eu sempre falo para a igreja: como que você vai começar um dia, você quer ser um vencedor sem ter ouvido Deus? Você, por exemplo, sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui 10, daqui 6 horas, daqui 10 horas? Não sabe, mas Deus sabe. Então conversa com Ele, fala: Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? É na live, vamos orar junto. E aí Deus vai falando, você vai fluindo. Deus fala, pronto, você vai ter um dia exitoso. Então quem quer ouvir Deus, ele se prepara para ouvir. O que é que Eli falou para Samuel? Volta, deita, a hora que você ouvir a voz, fala, que o teu servo ouve. Então você precisa parar e falar: Deus, fala, eu estou ouvindo. Pode falar, que eu estou disposto. Pode falar, que eu vou abraçar a tua palavra. Pode falar, que aqui tem um homem de fé, aqui tem um filho fiel. O que o Senhor falar, eu vou fazer. Aí você pergunta: mas tem que ser 7 horas da manhã, pastor? Pode ser mais tarde? Isso é só um dos instrumentos. O que importa é que você ouça. Quantos querem fazer parte do exército do Deus vivo? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Fica com a mão levantada, quem quer? Fala para a pessoa que está então com a mão levantada: aprende a ouvir. Segunda coisa, deixa eu pegar um outro jovem. Está aqui no próprio livro de Samuel, um pouco mais para frente. Samuel capítulo 17. E aí eu vou falar de um adolescente chamado Davi. Você conhece a história de Davi? Quando foi que Deus chamou Davi? Ele tinha aproximadamente 17 anos. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: quantos anos você tem? Se for mais do que 17, você fala: você já ouviu o que Davi ouviu? Porque está atrasado. Davi com 17 anos. Com 17 anos Deus chegou e falou: você vai ser rei. O que Davi fez? Não, ele abraçou. E aí alguns meses depois, olha o que acontece. Olha aqui, presta atenção aqui. Aí Deus fala: Davi estava ali cuidando das ovelhas do pai. Aí tinha uma guerra com os filisteus. O rei Saul, que era um rei que deixou de ouvir Deus, estava lá no meio da guerra. Os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam lá na guerra. Davi não tinha compleição física para ser um guerreiro, não um guerreiro natural, não tinha, não estava preparado não para essa guerra natural. E aí o pai chama ele e fala: meu filho, é o seguinte, naquela época não tinha internet, não tem Instagram, não tem CNN, não tinha jeito de mandar notícia, não tinha nada. Aí tinha que ir lá, pega Davi e fala: pega aqui uma comida, vai lá na guerra, levar comida para os seus irmãos e me fala como que é que está a guerra. Davi pegou a matula e foi. Chegou lá no acampamento, deixou lá as coisas e falou: cadê o povo? Ele falou: está lá, a batalha está ali, ó. E Davi corre para o meio da batalha. E a hora que ele está chegando lá, ele vê um homem de 3 metros de altura. Um homem que só a armadura dele pesava 49 quilos. A ponta da lança dele pesava 7 quilos. Aí ele chega a ver aquele gigante. E mais, o gigante vinha, e olha o que o gigante falava, vou falar com as minhas palavras. O gigante chegou e falava o seguinte: vós, servos de Saul, tem algum homem aí? Tem algum valente aí? Tem algum guerreiro aí? Se tiver, venha duelar comigo. E aí vamos fazer o seguinte: não precisa ter uma matança aqui não, vai ser um duelo. Se eu ganhar, vocês todos vão servir os filisteus. Se você ganhar, aquele que me desafiar e ganhar, então nós vamos servir vocês. Esse era o desafio. Era o 40º dia que esse gigante ia lá e falava isso. Saul, que era o rei, que não ouvia Deus, era o maior homem de Israel, mas ele era da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era famosa, era especialista em lançar funda.
o estilingue, era especialista nisso. Saul estava ali. Os servos de Saul, isso é importante, de Saul, aquele exército era de Saul, porque não ouvia mais Deus, era dele o exército. Todo mundo com medo. Aí chega Davi, 17 anos, foi levar comida para os irmãos. A hora que ele viu o filisteu chegando, ele perguntou: o que é isso? Ele falou: não, esse gigante tem 40 dias que ele está fazendo isso e não aparece ninguém que tem coragem de enfrentá-lo. Olha o que Davi fala. Vou ler aqui para você. Em 1 Samuel capítulo 17, verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Oh meu Deus, isso aqui é poderoso. O que aquele exército estava fazendo lá? Defendendo a si, defendendo sua casa, defendendo a sua pele. Era servo de quem? De Deus? Não, de Saul. Agora chegou alguém do exército do Deus vivo. E a hora que ouviu aquele gigante falando, era só um menino de 17 anos. Olha o que ele fala, a visão completamente outra. Quem é aquele incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? O que é que Davi tinha, que ele aprendeu, que ele recebeu da parte de Deus? Ele se preocupava com o reino de Deus. Ele não estava pensando só na vida dele, ele não estava pensando só no salário dele, só no carro dele, só na casa dele. Ele não estava preocupando só com a despensa dele, não. Ele foi lá, ele não era nem um guerreiro, ele não fazia parte do exército de Saul, mas ele fazia parte do exército do Deus vivo. Ele era alguém que Deus chamou, que Deus escolheu, que Deus falou: tem nele o mesmo coração que eu tenho. Ele se preocupa com as minhas coisas como eu me preocupo. Ele defende o meu reino como eu defendo. Então ele pode fazer parte do meu exército, porque ele pensa como eu penso. Os princípios dele são os meus, os valores dele são os meus, o alvo dele é o meu alvo. Então Davi chega, os irmãos dele, os 3 irmãos mais velhos, falam assim: não, aqui é só uma guerra para a gente defender o nosso pedaço de chão. Eu falo: não, isso aqui é uma guerra espiritual. Esse gigante representa o inferno, e ele está desafiando e afrontando o nosso Deus. E eu não posso aceitar isso, porque eu faço parte do exército de Deus vivo. Ele está afrontando. Então é o seguinte, eu vou lá. 17 anos. Saul olha para o sujeito. O irmão olha para ele e fala: você é presunçoso, hein? O rei vem e olha e fala: mas você é muito pequeno. Você está aí também vestido aí com roupa de pastor? Não, você precisa de uma espada, você precisa de uma couraça. Arrancou, Davi era tão pequeno que não conseguia nem andar com a roupa de Saul, não conseguia carregar a armadura de Saul, pegou a espada, não conseguia levantar. Mas ele tinha algo, que para fazer parte do exército de Deus vivo precisa preocupar-se com o reino de Deus, avaliar as coisas pela ótica do reino de Deus, não pela ótica individual, pela ótica só a ver consigo. Como eu disse ontem, ele não estava preocupado só com a horta, ele entrou para os montes e vales com Deus. Eu vou guerrear. E você sabe o restante da história. Foi lá e matou. Matou com o quê? Com uma estilingada, uma pedrada. Quem era o especialista? Saul. Mas ele foi lá e deu uma estilingada, deu uma pedrada na cabeça do gigante e ele caiu. Por quê? Porque Deus era com ele. Ele não falou, o gigante quando olhou para ele falou: peraí, isso aqui é brincadeira? Alguém está curtindo com a minha cara? Manda um menino desse para vir guerrear comigo? Esse é o guerreiro que vocês têm? E aí o que Davi fala? Ei rapaz, presta atenção, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tens aprontado. A última coisa que aquele gigante ouviu foi isso: a quem tens afrontado. Puf, morreu. Morreu por quem? Por um adolescente de 17 anos. Por quê?
Porque fazia parte do exército do Deus vivo. Não é a idade cronológica, é aqui, ó. É o que você carrega aqui. É o que você carrega aqui. É a sua convicção, é a sua forma de ver o mundo. Você vê como? Você vê o mundo só no aqui e no agora? Ou você vê o galardão? Você vê o reinar pelos séculos dos séculos? Ou você vê o exército do Deus vivo? Ou você está vendo a sua hortinha? Então veja, Samuel aprendeu a ouvir Deus, fez parte do exército. Davi aprendeu a valorizar e a proteger as coisas que têm a ver com Deus, fez parte do exército. Um gigante não conseguiu vencê-lo. Por quê? Porque o exército de Deus vivo, o general desse exército é Cristo, o vencedor invicto. Nada pode parar o Senhor. O que é que Jesus disse para os seus discípulos? Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Por isso, vá. Por isso, guerreie. Por isso, pregue. Por isso, viva o que eu vivo, porque nada vai poder te resistir. Davi entendeu isso. Quando que ele entendeu? 17 anos. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você já entendeu isso? O reino de Deus é mais importante para você que sua própria vida? Então, para fazer parte desse exército, primeiro precisa ouvir Deus. Por quê? Ele é o comandante. Segundo, precisa saber, esse é o exército, esse é o reino de Deus. Você está a serviço do reino de Deus. E se você está a serviço do reino de Deus, então você pode fazer parte desse exército. E terceiro, a minha esposa falou sobre isso hoje de manhã. Eu vou só repetir o que ela disse. Está aqui, Daniel capítulo 1, verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Você sabe, minha esposa já falou hoje de manhã, Daniel era nobre, mas era um jovem. Veja, eu peguei aqui o exemplo de um juvenil, que a primeira coisa que eu e você precisamos aprender é ouvir Deus. O mais cedo da sua vida cristã você precisa aprender Deus. Depois peguei um adolescente, Davi, que entendeu, como Moisés, que havia algo além do aqui e do agora, te aguardando. E agora eu estou pegando um jovem, que tinha sido chamado também por Deus, que tinha sido oferecido para ele um prato de lentilhas. Nabucodonosor olhou naquele jovem chamado Daniel e falou: esse cara é especial, não tem jeito de vencê-lo, então nós vamos cooptá-lo. Nós vamos chamar e vamos colocar dentro dele a nossa comida. Ele vai se misturar, e quando ele se misturar, ele vai trabalhar para mim e não para o Deus dele. E aí chegou e ofereceu para Daniel. Mas o que Daniel fez? Recusou. Eu creio que esse quesito talvez seja o mais importante e o mais difícil para os nossos jovens hoje, que é não se misturar. Saber que faz parte do exército do Deus vivo, que contempla o galardão, que sabe que vai reinar com Cristo toda a eternidade, e fica firme, sem se misturar, sem se distrair, focado. Para mim isso talvez seja a coisa mais fácil, ou mais difícil, de alguém que faz parte do exército de Deus vivo. Por quê? Porque o diabo toda hora e todo dia está oferecendo algo para você distrair, e coisas que são aparentemente legítimas, não são pecaminosas, mas é mistura, e vai nessa mistura tirar seu foco. Daqui a pouco você está focado em coisa que não é o galardão,
mas é no aqui e no agora. Mas Daniel não, ele ficou firme, ele decidiu. E ele falou para o chefe dos eunucos: olha, é o seguinte, eu vou abençoar esse Nabucodonosor, pode ter certeza, eu vou ajudá-lo, mas me permita não me contaminar, porque a sabedoria de Deus é para todos. E se ele quer saber da sabedoria de Deus, eu vou dar. Mas caso eu me alimente da comida dele, jamais eu vou ter a sabedoria divina, porque vai estar misturado. Não quero. Então eu vejo muitos jovens perguntando para mim na minha live: pastor, precisa mesmo esse negócio de corte? Porque eu quero é namorar. Então ouça aqui, se você namorar, você vai para o inferno? Vai não. Mas você está misturando com o mundo, fazendo aquilo que o mundo faz. Deixa eu falar para você a diferença entre namoro e corte. Deixa eu resumir isso, para você não ficar aí ruim da cabeça. A corte é um período onde você olha para alguém e tem a intenção, pensa que é de Deus, mas você ainda não tem certeza. Aí você vai junto com essa mesma pessoa orar para ter certeza. E você só vai avançar depois que você tem certeza. Aí você vai avançar para o namoro? Não, você vai casar com a pessoa. Aí você fala: pastor, que é isso? Que ano você nasceu? Tem muitos anos, pode ter certeza. Mas quando eu nasci, pode ter certeza, tinha essa safadagem do mesmo jeito que tem hoje. Pode ter certeza disso, era do mesmo jeito. Porque a carnalidade não nasceu agora não. Desde quando o homem saiu do Éden, a carne domina. Só muda o que o cardápio que o diabo oferece. Só muda isso, mas a carne domina. Aí o jovem chega e fala: mas que é isso? Pelo amor de Deus, eu sou novo, eu sou jovem, eu quero só dar um beijo, quero só dar uma apertada, eu quero só tirar uma casquinha, eu quero só passar a mão. Qual é o problema? Veja, olha aqui para mim. Não tem problema, você só não pode participar do exército do Deus vivo, só isso. Saiba disso. Você é uma criança. Olha aqui para mim, olha aqui. Você vai dar comida para uma criança, ela fala: eu quero sorvete. Fala: não, isso é depois da comida. Não, mas eu quero. Por que eu não posso? Você fala: o fato de você perguntar significa que não adianta nem eu tentar explicar que você não entende, porque a sua pergunta é pergunta de criança. É alguém que tem lá arroz e feijão e fala: não, eu quero um pirulito. Criança é assim. Ele não entende que é o arroz e feijão que faz ele crescer, não. O pirulito é doce, sabe o quê? Colorido, chama atenção, distração. Ele vai lá lamber o pirulito. Aí o cara olha para uma moça bonita, toda jeitosa, e quer lamber ela. É o pirulito. Você já viu? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Quando alguém lambe o pirulito, aquele todo colorido, a língua fica colorida, não fica? Tem um jovem aí do seu lado, fala para ele mostrar a língua. Vamos ver se você está lambendo alguém por aí. Se tiver colorida é porque está. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui para mim. Presta atenção aqui. Meu Deus do céu, haja língua colorida aí, hein? Olha aqui para mim. Presta atenção. Quando eu falo que alguém precisa ouvir Deus, ele fala: eu quero, estou dentro.
Quando fala assim, você precisa se preocupar com o reino de Deus, lógico. Minha vida é o reino. É a minha célula vai multiplicar, vai crescer, eu estou dentro. Aí quando fala para ele, então não se contamina com o mundo, ok, mas então faz corte. Não, peraí, aí não, calma aí já é pedir demais, que é isso? Que exagero, que radicalismo, para com isso, pastor. Amém, você faz a sua escolha. Mas Daniel decidiu. Agora eu te pergunto uma coisa: que finas iguarias era essa de Nabucodonosor? Nabucodonosor foi um dos maiores reis que passou na face da terra. Imagina o que ele comia, o que ele bebia. Era coisa de primeira categoria para o mundo, mas não para o homem de Deus. O homem de Deus não. E eu estou falando de um jovem. Quando Daniel tomou essa decisão, ele era um jovem, cheio de hormônio, cheio de desejos. E agora o Nabucodonosor chegou e falou: você tem tudo que eu tenho, coma. Ele falou: não quero. Não quero, porque eu já sirvo a outro Deus. Mistura-se com o mundo. E olha que eu dei só um exemplo. Se eu começar a dar outros exemplos aqui, vocês vão escandalizar comigo hoje. Olha uma outra segunda pergunta que praticamente todo dia eu estou respondendo. Pastor, eu posso fazer tatuagem ou não? É de Deus ou é do diabo a tatuagem? Ai, meu Deus. Tatua a sua cabeça, tatua a sua testa, tatua seu ombro, suas pernas e tudo que você quiser tatuar, vai tatuar. Que coisa do inferno. Se você fez a tatuagem, não é do diabo não, ela é sua. Não é do diabo, é sua. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte: por que o mundo te atrai? Eu quero saber isso. Não é se é de Deus, se é do diabo. Eu quero saber o seguinte: por que algo que não nasceu no reino de Deus te atrai? Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Não tem nada aí que eu quero. O que eu quero vem daqui. Eu faço parte do exército do Deus vivo. Eu vou me envolver com isso. Você já viu moda? A roupa é para quê? Para que a roupa foi? Quem criou roupa, irmãos? Quem foi o primeiro alfaiate? Deus. Deus foi quem criou a primeira roupa. E Ele criou roupa para quê? Para cobrir a nudez. Fala para a pessoa que está do seu lado: cobrir. Cobrir. Agora o mundo cria roupa para quê? Para mostrar. A roupa do mundo é para mostrar. Eu fico pensando, quando eu vejo um homem ou uma mulher com aquelas roupas envelopadas, parece, eu não sei se você viaja, você vai viajar lá no aeroporto, você chega lá com a sua mala, e para não riscar a mala, eles envelopam a mala, passa um plástico, queima um negócio, fica assim pregado na mala, não tem jeito nem de tirar aquilo. Tem alguns irmãos, algumas irmãs que estão envelopados, parece que eles nasceram dentro da roupa e foi crescendo, crescendo, e foi esticando, esticando. Aí essa roupa está o quê? Está mostrando, ela não está cobrindo. Você fala: pastor, você está na lei hoje. Que lei? Você veste o que você quiser. Eu só estou falando daqueles que foram chamados a fazer parte do exército do Deus vivo. Eles não estão olhando essas coisas e o mundo não os interessa e nem chama atenção. Eles estão aqui por causa aqui. Qual é a roupa que Deus quer que esse exército viva? Então eu vou vestir isso, ponto. Se o mundo falar: isso é muito feio, eu falo:
vai chegar um dia que nós vamos julgar isso lá no final. Aí vamos ver o que é feio e o que é bonito. Porque aqui agora, talvez não dá para a gente ver o que é feio e bonito. Mas vai chegar uma hora que nós vamos ver o que é feio e o que é bonito. Então, o que eu estou falando é o seguinte: é que eu e você aqui, eu estou dando só alguns exemplos. Você veste o que você quiser, você é dono do seu corpo, faz aquilo que você quiser, não tem problema. Você é salvo, você não está mais debaixo de lei, tem que fazer isso, tem que fazer nada disso. Você faz aquilo que você acha melhor. A questão é, você está distraído com o quê? Você está se misturando com o quê? Porque Daniel, que fez parte desse exército, decidiu não se contaminar. Jovem, decidiu não se contaminar. Você sabe, nós não vivemos mais pelo que pode e o que não pode. Nós vivemos pelo Espírito. Então o Espírito flui. Você fala, opa, isso aqui não faz parte da minha vida. Eu me lembro de alguém que uma vez, um tempo atrás, me procurou, falou que participou de algo que aparentemente parece que não é um ambiente muito bom para um cristão. A pessoa foi, não, sou livre, tá, foi. Mas depois essa pessoa me procurou e falou, o Espírito Santo movia dentro de mim falando, tem algo errado. Então não era uma questão que pode ou não pode, mas é que não era algo onde o Espírito Santo estava fluindo. E a pessoa, por ser uma pessoa de Deus, sentiu constrangido pelo Espírito. Isso não faz parte da minha vida. Isso não é o para o qual Deus me chamou. Deus me chamou para outra coisa. É assim que se vive. Quem faz parte do exército do Deus vivo, ele decidiu. O que Jesus falou? Você me ouviu, você recebeu a palavra, você é salvo. Mas você quer ser meu discípulo? Quando Jesus fala, você quer ser meu discípulo, o que ele está falando? Você quer fazer parte desse exército? Qual que é a primeira coisa que ele diz? Negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É decidir não se misturar. Olha, você vive da forma como você quiser. Quero pôr peso na vida de ninguém. Você está salvo, você está no céu, você já saiu do inferno. Eu só quero saber se você vai ser esse vencedor que Deus diz. Ao vencedor darei. Se você vai fazer parte disso, que contempla o galardão, e que por isso você despreza as outras coisas, olhando para isso. Eu quero falar para você. Você vê minha esposa, eu acho que ela se veste bem. Mas ela se veste bem de forma decente. Eu também tenho carro, eu tenho casa, eu viajo, passeio, eu como em restaurantes e tudo. Isso faz parte da minha vida. Mas essa não é a minha vida. Eu sou casado, mas a minha vida não é o meu casamento. Eu tenho 2 filhos, mas minha vida não são os meus 2 filhos. Eu tenho netos, mas minha vida não são os meus 7 netos. A minha vida é do Senhor Jesus. E eu vivo por Ele, para Ele. Faz parte desse exército. E aqui eu quero estar. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Isso não é uma obrigação. E essa escolha é por convicção. Um dia, uma pessoa chegou para mim, eu estava ministrando para líderes. Estava falando sobre liderança. Aí depois que terminou, alguém saiu lá e veio conversar comigo. Ele falou assim: pastor, eu acho que você é um bom administrador. Eu tenho uma empresa. Falou lá a empresa dele, muito grande. Eu queria te chamar, queria que você administrasse a minha empresa. E eu te pago bem. Eu falei: irmão, eu fico muito lisonjeado de você falar isso para mim. Mas você jamais vai conseguir cobrir a proposta que Deus já me fez.
Eu vou continuar como pastor e que Deus abençoe sua empresa. Eu consigo ver o que Deus tem preparado. Eu estou contemplando o galardão. Eu quero saber se você também contempla. E nós fazemos parte, nós estamos no mesmo barco. Deus nos uniu com um propósito. Ixi, passei do tempo pra caramba, né? Está todo mundo ali me aguardando já. A equipe de louvor, então sobe aqui vamos apressar aqui, porque eles estão ali ansiosos. O Ricardo está ali coçando a cabeça. Então deixa eu terminar antes que eu sou expulso daqui. Olha aqui para mim, olha aqui. Como eu disse, eu vim aqui fazer uma convocação. Daqui mais algumas horas nós terminamos a nossa conferência. Por favor, fale esse ai que ele dure um ano e que você esteja aqui na próxima. Já faça a sua inscrição para a próxima, por favor. Gostei desse ar. Então é o seguinte, olha aqui. Terminou, nós estamos indo para uma batalha, como eu disse ontem. Nós precisamos ter um exército preparado. Quem não faz parte do exército não tem problema, nós vamos cuidar. Mas eu preciso saber quem está preparado. Para quê? Quer ouvir a voz de Deus para abraçá-la. Tem preocupação, encargo. Vamos tirar essa palavra preocupação, ela é ruim. Tem encargo pelo reino de Deus. E terceiro, decidiu não se distrair com esse mundo, não se contaminar. Quer viver, quer ser discípulo, pegar a si mesmo, pegar a sua cruz dia a dia e seguir Jesus. De que forma? Alegre, como o pastor Naor disse, alegre. Porque está fazendo isso por uma convicção e não por uma imposição. Não porque outro fez, mas porque ele quer. Porque ele contempla o galardão. Porque ele contempla o reinar pelos séculos dos séculos. Porque ele vê que a eternidade começou já na vida dele. Por isso, eu quero orar por você agora. Quero orar. Agora eu estou aqui com um problema. Porque se eu falar assim, aqueles que querem fazer parte desse exército fica de pé, aí eu vou gerar uma crise em você. Porque você vai falar, se eu não levantar, vai ficar mal para mim. O que os outros vão pensar? E se eu não falar isso, como que eu vou orar por aqueles que querem? Mas eu vou ter que fazer o apelo de todo jeito. E você aprenda a viver por convicção. Se você não quer algo, amém. Fala hoje não, pastor, amém. O ano que vem estou aqui de novo para falar a mesma coisa. Tem 23 anos que eu estou em São Paulo e falo a mesma coisa. Hoje mesmo a irmã me abordou ali e falou, pastor, tem 23 anos que você chegou aqui, eu estava aqui, e desde quando eu te conheço, você fala a mesma coisa. Eu falei, porque eu vivo por convicção. Então tem jeito de mudar. Aqueles que querem fazer parte do exército de Deus vivo, sem nenhuma condenação para os outros, fique de pé onde você está, que eu quero orar por você. João, você pode vir aqui para frente. Pode vir. Eu vou terminar, eu ainda falta um pontinho ainda. Vocês me dão mais, Ricardo, aguenta a mão aí.